No caso até, Rodrigo, aproveitando a tua expertise como CEO de uma mineradora, e você comentou, Pepa, de que, olha, dessa piscina, uma boa parte veio das Américas, né? Você sabe mais ou menos o quanto teria sido isso? Não. Eu vou chutar uns 20, 30%, um pouco mais do que isso. Porque a gente foi em Portugal há Eu pouco ia tempo. dizer isso, a É gente foi tudo pra de ouro lá, Portugal, né? e Todas as aí a igrejas. gente só recebia dos seguidores. Aproveita e pega o nosso ouro, não sei o que, coisas desse tipo, porque falaram que eles tinham levado todo o nosso ouro. Mas tem ouro lá, sim, nas Sim, igrejas, mas não é tanto ouro assim. não A é. maior parte era madeira pintada. Eu perguntei, cadê o ouro brasileiro, pessoal? Tá na Inglaterra. Foi. Foi Já não tudo tá pra mais lá, Inglaterra. aliás, agora. Já não tá mais lá. E o que me lembrou também esse trecho da piscina que você disse, até um dado que tá lá no site do Conselho Mundial de Ouro, do World Gold Council, é que no resgate que os espanhóis cobraram do Atahualpa, o imperador Inca, era um quarto lotado de ouro. E eles pensaram, nossa, os caras querem mais ainda, tinha toda aquela cobiça pelo ouro. Então, dessa piscina, uma parte veio só nesse resgate, por exemplo, é que não estava derretido, né? Não era o ouro realmente fundido em um bloco, mas era muito ouro que eles tinham por aqui. Mas o curioso, você já citou já um ponto onde a gente iria chegar aqui no podcast, que foi a mudança que aconteceu em 1971, quando o ouro, que foi moeda durante muito tempo, e mesmo quando ele deixou de ser usado como moeda em si, ele foi o lastro da moeda, o que garante uma certa escassez ao dinheiro, ele parou de ser utilizado em 71. E a gente entrou numa era de um dinheiro sem lastro, onde o dólar assumiu esse papel, e é um papel que ele é estabelecido com base em confiança. Depois eu Sim, por favor. explicar o lastro, porque toda vez tem gente que não lembra, porque eu agora já sei essas coisas, eu já não pergunto mais. Verdade. Mas o lastro é como se ele tivesse a quantidade de valor lá no banco do país, né, tivesse o ouro, aquela quantidade em valor de ouro. E aí eles ignoraram isso e não tem mais. Não é que eles foram forçados a ignorar. Até porque era difícil, né? Você vai ficar tendo, leva pra lá, leva pra cá, igual o Pepa falou. Hoje, até esse exemplo que você deu cor, a gente vê com dinheiro. Eu fui militar durante 11 anos e eu fiz de cidades muito pequenas. Tinha lá uma população de 2, 3 mil habitantes e era engraçado, porque uma vez eu peguei um carro forte chegando, o carro forte chegava, eles carregavam o dinheiro no banco, todo mundo sacava, pagava o dono da vendinha, ele ia lá, depositava o dinheiro e o carro forte ia embora. Era praticamente o roteiro. Era mais ou menos o que acontecia com o ouro. Sentido, Só que o ouro com navios atravessando oceanos, né? Então era um processo complicado. E essa ideia de lastro, a maneira mais fácil de entender o lastro é uma ideia de troca. Ou seja, você podia trocar dólar por um câmbio fixo em ouro. E para isso ser trocado, se os americanos criam muitos dólares, e eles criaram, teve a guerra do Vietnã, imprimiram muito dinheiro, os governos começaram a ver, olha, não tem mais esse lastro em ouro. Aí ficou o famoso episódio do Charles de Gaulle mandando um navio para Nova York para trocar os dólares por ouro. E aquilo foi um pouco antes, 2 anos antes, se não me engano, do fim do lastro em ouro. Só que depois que esse lastro acabou, você citou o Milton Friedman, haviam economistas que falavam, olha, com o fim do lastro em ouro, o pessoal não vai querer mais ter ouro. Os bancos centrais tinham reservas em ouro, porque afinal era conversão, né, dólar por ouro. Eles vão vender as reservas, o preço do ouro vai cair. E tinha uma outra corrente que falava, na verdade, não. O pessoal vai deixar de confiar no dólar e o preço do ouro vai subir. E o preço do ouro subiu, mas o pessoal continuou confiando no dólar. Por que o ouro ainda é tão valorizado como um ativo financeiro se ele já deixou de ser moeda? Deixou de ser moeda, mas não de reserva de valor. Então, quando desapegou ao dólar, lá em 72, o que houve, assim, os Estados Unidos passou a poder criar mais dólar sem ter necessariamente que comprar ouro ou obter o ouro. Então, isso criou uma capacidade ilimitada dos Estados Unidos de crescer as suas reservas em dólar. Como o dólar já era uma das grandes moedas internacionais, ele não teve problema. Até então, foi emitindo, as bolsas foram subindo, a economia foi crescendo ao mesmo tempo. Só que um dado curioso é que se você pegar o preço do ouro quando desapegou ao dólar e de hoje, ele vai dar muito parecido com o Dow Jones. Então, tem muitas questões, assim, será que foi só a economia americana que ganhou eficiência ou o dólar também se desvalorizou? Inflação. Teve inflação e manteve a mesma relação com... A questão básica é essa, assim, só para... A paridade do dólar com as outras moedas, depois da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, e fizeram um acordo que o sistema financeiro internacional, sistema monetário internacional deveria seguir. Então, ele teve adesão de quase uma dezena de países e as paridades das moedas eram fixas em relação ao dólar. Ninguém podia desvalorizar a sua moeda mais do que 9%, menos do que 9%. Tinha uma banda de flutuação desse valor. E, ao mesmo tempo, qualquer pessoa que quisesse converter $1 em ouro poderia converter. Há uma taxa
de aproximada, que flutuou na década de 60 entre 35 e 40 dólares, chegou a bater 41 dólares nesse episódio do De Gaulle. Sacanagem. Eles não se gostam muito, não se gostavam muito os americanos e os franceses, agora está um pouco melhor essa discussão. Mas o fato é que, durante esse período, justamente porque a economia global cresceu demais, precisou reconstruir a Europa, precisou construir toda a Ásia, precisou dar conta do crescimento e reordenação da economia americana, que estava toda direcionada para a economia de guerra, mais a América Latina. Então, você teve um crescimento global muito grande, a demanda por bens e serviços, sobretudo commodities, foi muito alta. E a paridade do dólar com o ouro estava fixa ali entre 35 e 50 dólares. Estava errado, porque o ouro é uma mercadoria. Com tudo subindo de preço, não fazia sentido, de maneira nenhuma, o ouro ficar nesse preço. Ele já tinha que subir demais, da mesma forma o petróleo. O petróleo valia pouco mais de $1 nessa época. Então, logo depois que estourou o sistema de Bretton Woods, em 71, em 72 a moeda já foi para 55, ela chegou a bater, 2 anos depois, 150 dólares, mas o fato é que a inflação estava muito elevada, o mundo disparou para uma inflação muito grande, que só foi ser controlada nos anos 90. Então tem esse evento, né? O ouro, justamente por ser muito escasso, e como a cotação estava muito fixa entre o dólar e o ouro, o que aconteceu foi que o ouro já não conseguia mais dar conta de atender toda a demanda global. O ouro ficou valendo basicamente a mesma coisa ao longo do tempo, apesar de não ser mais dinheiro. Hoje ele é uma reserva de valor importante, tanto é que a Rússia comprou bastante ouro recentemente, os Estados Unidos continua tendo muito ouro, o Brasil andou comprando ouro, comprou bastante ouro em 2021 e 2022, então continua aí o ouro.